Bom dia, amados. Esse é mais um Meditando em Deus, o nosso projeto que visa edificar e abençoar a sua vida. Visite o nosso site www.pastorgiovanni.com. Hoje nós vamos ler um lindo salmo, o salmo de número 2, um salmo que fala sobre a rebelião dos gentios e a vitória do Messias, a vitória de Jesus sobre tudo e sobre todos. E aqui nós podemos extrair princípios tremendos para a vida do cristão. Que você aprenda, que você compreenda tudo aquilo que Deus ministra através da sua palavra. Salmo de número 2, versículo 1. Por que se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles, então lhes falará na sua ira, e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto, e o Senhor me disse: tu és o meu filho, e hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho. Quando em breve se acender a sua ira, bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Que lindo esse salmo. Nós vemos vários decretos proféticos aqui nesse salmo. Primeiro, a Bíblia está relatando que um grupamento de autoridades, de reis da terra, se consultam, tentam de maneira soberba, arrogante, se levantar contra o Cristo, o ungido de Deus. E Deus olha lá dos céus e ri deles, de tamanha arrogância, de tamanha soberba. São os coitados, aqueles que acham que podem ir contra Cristo, contra o Senhor Deus. E a Bíblia fala da grandeza de Deus aqui, né? Não tem como um ser humano, um homem ou uma mulher, ou qualquer pessoa, por maior autoridade, por maior poder bélico que tenha, ir contra Jesus Cristo, ir contra o Senhor, ou ir contra a sua igreja. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, muito menos contra Jesus. E é interessante aqui que Deus continua dizendo que Ele ungiu esse rei, ou seja, Deus ungiu Jesus como filho amado. Ele foi gerado, de maneira milagrosa através de Maria, e Deus fala: tu és o meu filho e hoje te gerei. Jesus nunca foi criado, ele foi gerado como homem. Ele, sendo Deus, tomou a forma humana, se revestiu de carne, se revestiu da humanidade, e por causa de tudo aquilo que ele fez em toda a sua missão na terra, morte e ressurreição, Deus deu a Cristo os gentios por herança, e toda a terra irá proclamar a grandeza do Messias, a grandeza do nosso Deus. E é interessante que essa promessa também é missionária, uma promessa missionária do Salmo 2:8. Pede-me e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. Nós, como igreja, como embaixadores de Jesus, representantes de Cristo, também podemos orar, pelos campos missionários, pelas nações, e não só podemos, como devemos orar pelas almas perdidas, para que o Evangelho cresça, floresça nessas nações. Podemos ser usados por Deus quando viajarmos para fora, em outras nações, e ali gerar filhos para Deus, através do poder do Espírito, e tomar esses filhos gentios dos fins da terra como possessão de Deus. E a Bíblia diz que nós devemos
nos deixar instruir por Cristo, nos deixar todos, tanto juízes da terra como reis. A Bíblia diz: sede prudentes, sejam sábios, deixai-vos instruir. E a pergunta que eu faço para mim e para você é: será que nós temos nos deixado trabalhar por Jesus, nos instruir por Deus? Será que temos buscado a instrução do Senhor, a direção de Deus na nossa vida? Será que realmente temos sido prudentes ao ponto de buscar o conhecimento de Deus, a palavra de Deus, a instrução de Deus, para sermos prudentes, para sermos sábios, nas escolhas da vida, nas decisões, no nosso comportamento, nas atitudes? Será que temos permeado os nossos pensamentos com os pensamentos de Deus? O versículo 11, o penúltimo versículo, eu acho tremendo. Ele diz: servi ao Senhor com tremor e alegrai-vos com tremor. Com temor e tremor. Paulo também fala isso, né? Que nós devemos guardar a nossa salvação, cuidar da nossa vida espiritual com temor e tremor. Esse temor não é um medo paralisante, não. Ele é um temor santo, é uma reverência, é um respeito, é uma honra pela pessoa de Deus, a sua santidade, a sua grandeza. Quem é Deus para você? Será que você realmente teme ao Senhor? Você serve ao Senhor com temor? Porque quem não teme ao Senhor não serve para Deus, não consegue servir ao Senhor. Só é servo de Deus quem é vaso de honra, quem teme a Ele, quem se alegra nele com tremor. Não é uma alegria irreverente, é uma alegria coerente, com tremor, sabendo da grandeza de Deus, sabendo da seriedade dele, que Deus é amor, compaixão, misericórdia, mas Deus também é fogo consumidor. Deus é um Deus reto, Deus é um Deus santo, Deus é um Deus justo, que pune o pecado, que pune, que recompensa o bem e o mal. E por último o salmista diz: beijai ao filho, para que se não ire e pereçais no caminho. Eu acho lindo isso. Ou seja, ame a Cristo, honre a Jesus, seja apaixonado pelo Filho de Deus, seja apaixonado, beijai, tem atitudes de amor, de consagração, de honra ao Filho de Deus que é Jesus, para que esse Filho não se ire contra você e você não venha perecer no caminho. Se você quer caminhar em caminhos de vida, trilhar caminhos abençoados, de vida plena, de vida de felicidade, viva uma vida de amor ao Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Que Jesus Cristo seja a sua vida, que você sirva a Deus com temor e tremor. Essa é a minha oração. Que você se deixe instruir, pelo próprio Cristo, através da unção do Espírito Santo que está em nós, trabalhando na nossa vida. Que possamos reconhecer Jesus como o grande Messias, o grande prometido de Deus, aquele que era, é e que há de vir. O Filho de Deus que se tomou a forma de homem, nasceu de forma milagrosa. Deus que se revestiu de humanidade para pagar o preço do pecado de toda a humanidade, morrer na cruz no seu e no meu lugar. Que nós possamos entender a grandeza de Deus e de maneira nenhuma agirmos com Deus ou zombarmos de Deus de maneira arrogante, soberba, e muito menos acharmos que podemos brincar com Deus ou zoar com Deus de alguma maneira. Que você tenha esse temor e tremor dentro do seu coração. Essa é a minha oração. Que Deus abençoe a sua vida. Bom dia e visite o nosso site www.pastorgiovanni.com. E se você quiser assistir os nossos cultos, www.betelonline.com.br. Que Deus abençoe a sua vida.